Pessoal, muito boa noite. Então, iniciamos mais a gravação de mais uma aula, né? Vamos começar a conversar um pouquinho sobre algumas coisas que eu julgo bem legais. Eu curto, eu gosto. E eu gostaria que vocês entendessem também e prestassem bastante atenção. E a gente vai, passo a passo, gradualmente explicando e evoluindo os nossos códigos, os nossos algoritmos, e a gente vai colocando mais informações, agregando mais valor sobre o que a gente está conversando. Vamos imaginar algumas situações do mundo real, né? Você quer comprar uma placa de vídeo, e aí você pegou e pesquisou um determinado modelo, aí você viu que as RTX 3000 estão bombando e estão com um preço bacana porque caiu o dólar. Pós-pandemia, tudo baixou, né? E aí você está querendo fazer uma pesquisa e você vai lá e procura em várias lojas e você vai anotando o nome da loja e o valor que está tendo a placa. E aí você vai e captura lá, né, as informações, nome da loja, valor, nome da loja, valor, nome da loja, valor, nome da loja, valor. E você vai pegando e procurando para ver qual que é a loja que tem o menor valor, que é isso que te interessa. Só que assim, quando a gente pega duas lojas, comparar dois valores começa a ser bem simples, né? Porque eu olho, vejo qual que é maior, qual que é menor, já decido a partir daquilo dali. Só que quanto mais lojas eu pesquisar, mais opções de valores eu vou ter. E aí eu vou precisar ver alguma forma de pesquisar e descobrir o que eu quero. Normalmente, quando você tem tudo embaralhado, valores totalmente bagunçados, fica difícil a gente chegar num consenso, numa organização, né? A gente tem que pegar e começar a procurar ponto por ponto onde está o que a gente quer. Vamos pensar assim que eu tenho um determinado produto que eu quero comprar e eu fiz a eleição de vários valores, de uma pesquisa de vários valores, tipo uma busca pelo Buscapé, qualquer outro site de pesquisa de preço que tem, o próprio Google, né, faz pesquisa de preço, ele vai te trazer várias possibilidades. Só que aí você quer descobrir qual que é a menor. Quando você tem poucas, é muito fácil e muito rápido realmente para você bater o olho e você ver qual que é o menor preço. Mas quando você começa a ter um conjunto de informações, um conjunto de dados muito grande, obter a informação da menor começa a ser um pouquinho complicado. E aí é onde entra as ideias de ordenar para a gente poder localizar. Quando a gente faz essa possibilidade aí, que é ordenar os nossos valores, a gente consegue ter uma fácil forma de acessar os valores. Por exemplo, eu quero descobrir o nome da loja que o preço é mais caro. Então, se está ordenado, imaginando que você tem uma estrutura lá, você tem 5 lojas. Você vai na última loja, você vai descobrir qual que é o preço mais caro. Se você for na primeira, você descobre qual que é o preço mais barato. Se você somar todos os valores e dividir pela quantidade que você tem, você descobre o preço médio. Você pode fazer histogramas, né, para fazer faixas de valores e determinar qual que é a faixa de valor que mais aparece. Daí fala assim, por que eu faria isso? Você pode não ter interesse, mas isso daí pode ser interessante, por exemplo, uma análise de produto para ver valores no mercado do seu produto, como que ele está sendo vendido, quais são as faixas de valores que você está atingindo, né? Aí você consegue trabalhar dentro disso daí. São várias possibilidades, então a gente sempre entra no fator ordenação. Então a gente vai falar um pouco sobre ordenação. Ordenação é importante para a gente começar a brincar, para a gente começar a entender como que as coisas acontecem. Vamos imaginar uma primeira, sei lá, vamos fazer alguns desenhos. Eu testei algumas ferramentas de desenho, não me dei bem com nenhuma porque eu sou péssimo em desenho, e aí eu optei para ir para o dia. Eu gosto bastante de trabalhar com dia, os meus diagramas eu sempre faço por eles, então dá para fazer algumas brincadeiras, né? É, por exemplo, vamos colocar lá um primeiro exemplo. Eu tenho um determinado produto que a gente falou, que a gente estava pesquisando, que eram as nossas placas de vídeo RTX 3000. Então, as minhas placas de vídeo, eu fui pesquisar na primeira loja, eu vou colocar aqui bolão da informática. Não estou fazendo propaganda de ninguém, ó. É o bolão. Não, não é a outra, não.
Então, essa loja daqui, ela está vendendo o produto que a gente está querendo, que no caso é uma placa de vídeo, sei lá, ela está vendendo por 14 mil. Está vendendo essa placa por 14 mil reais. Ó, legal, ela tá com. Faz parte do processo. Aí tem lá uma loja que está vendendo por 14 mil reais o valor aí do meu produto, né? Eu quero esse produto dessa loja e aí ela está vendendo por 14 mil reais. Eu falei, putz, essa placa top de mercado que acabou de sair com novas tecnologias, super rápida, processador gigantesco, ela consegue deixar até o Minecraft legal de ser assistido, algumas coisas desse tipo, né? Aí a gente fala assim, mas eu acho que eu preciso pesquisar em mais locais, porque pô, a placa é boa, né? Mas 14 pila é muita grana. Você nem vê chegando literalmente, tua. Vamos supor que a gente foi lá e procurou numa outra loja. Aí tem a loja especializada em importação desse tipo de produto, né? O Ali Expresso, com S, porque ele também vende café, né? Na loja do AliExpresso eu consegui encontrar a mesma placa, mesmas especificações, tudo bonitinho, só que eu encontrei ela pelo valor de R$ 5.400. Então eu tenho uma placa aí que é a que eu uso, que eu quero usar, a nossa RTX alguma coisa, e eu achei ela num valor um pouco mais interessante. Vou pesquisar em mais uma loja e descobri que tem a loja do Pichau. E na loja do Pichau tá vendendo essa placa daqui pelo valor de R$ 7.932. Esse aí é o valor que ela está vendendo. Então a gente já tem aí 3 lojas que a gente pesquisou. Em cada loja que a gente vai pesquisando, a gente vai vendo uma diferencinha de preço. Só que essa diferença de preço começa a ficar meio gritante, né? Tem uns valores que destoam muito. Vou pesquisar, porque daqui a pouco eu tô pagando muito caro, pagando muito barato, posso ficar meio preocupado, né? Aí ficou a loja padrão do Thiago, né? Faz parte, eu também concordo. Às vezes isso é verdade. Às vezes a gente vai ali na segunda, né? É, a gente também tem o atacado livre. No Atacado Livre a gente conseguiu encontrar umas lojinhas aí mais equivalentes, né? O preço está variando, mas não está variando tanto, né? A gente está chegando aí num valor de 8.100 da mesma placa, do mesmo produto. Então a gente já tem aqui a gente já tem 4 lojas que têm variações de preço e a gente consegue ver o que está acontecendo em cada uma delas, né? E aí eu vou fazer a importação aqui também com o Zé da Esquina. O Zé da Esquina ele é legal. É, Zé da Esquina. O Zé da Esquina está vendendo essa placa aqui por incríveis R$ 5.600. É loja de professor da Fatex aqui, por isso que ele consegue preços mais amigáveis. E aí você tem lá os seus valores, né? Você tem, então, o bolão da informática, o AliExpresso, o Pichau, o Atacadão Livre e o Zé da Esquina, cada um com um valor para o mesmo produto. Pesquisei o produto, ele apresentou esses valores nessas lojas. Obviamente, a gente teria que começar a pensar assim: se eu quisesse saber, né, ou indicar, eu não vou comprar porque eu não gosto eu não preciso, não gosto, não é a minha área, ou não estou com condição, mas eu quero indicar para alguém, eu quero indicar para algum cliente meu, ele quer saber as lojas. E aí a gente tem aquelas opções, né? Você vai desde a loja mais Xing Ling,
para as lojas mais conceituadas, e aí a gente tem as discussões dos preços. Às vezes você prefere pagar um pouco mais caro, mas você, né, ter segurança de entrega, etc. Mas e se eu quisesse saber qual que é a loja que vende mais barato a essa placa? Para eu saber, eu tenho que começar com algum processo, né? Eu tenho que iniciar algum processo de teste para descobrir o que eu quero. Então, eu precisaria olhar e falar assim, primeiro que eu peguei foi aqui o bolão da informática. Peguei lá o bolão da informática. Estou lá apontando para ele, nesse momento. O valor da placa está 14 mil lá. Legal, 14 mil. Ela é a mais cara e ela é a mais barata porque é o primeiro dos testes, né, das pesquisas que eu estou fazendo. Como eu não sei o valor das demais ainda, então, por enquanto, ela é a maior. Aí eu posso chegar e testar, né? Falar assim, deixa eu ver aqui. O próximo. O AliExpresso. Legal, testei o AliExpresso. Com comparação com o AliExpresso, o que a gente tem de interessante? Eu tenho que é um valor bem mais barato. Então, se eu pegasse e falasse, e se eu mexer na posição desses dois, né? E se eu trocar esses dois de local? Então, eu poderia fazer isso daqui. Eu poderia pegar, passar esse cara para cá e o outro para o outro lado. Então, eu inverto a posição dos dois. Aí eu falo, beleza. Eu tenho agora guardado essa informação que o mais barato é o 5.400, né? Só que eu já testei o segundo, eu vou testar o terceiro. Aí eu pego e pergunto, qual que é mais barato? O 5.400 ou o 7.932? O 5.400 continua sendo mais barato, né? Então, continua sendo mais barato. Aí eu vou e comparo com o próximo. E vejo lá, qual que é o mais barato? O 5.400 ou o 8.100? O 5.400 continua sendo mais barato. Vou lá e testo. Comparando ainda o valor do 5.400 com o último. Qual que é mais barato? Ainda continua sendo o primeiro. Beleza, joia, maravilha. O que eu posso fazer agora? Se eu quiser continuar a minha pesquisa para reorganizar esses valores, eu não pego mais o primeiro, porque eu descobri quem que é o menor de todos, né? Eu testei ele com todos os demais, vendo se ele era o menor. E quando eu achava que ele não era o menor, eu ignorava a situação. Quando ele era o menor, eu trocava, né? Então, eu fazia o teste das trocas. Esse teste de ir trocando os valores é bem interessante para a gente. Porque agora, se eu pegar o segundo elemento, porque eu tenho certeza que o primeiro era o menor, então agora eu não começo mais do primeiro, mas eu começo a partir do segundo, eu estou testando agora se esse aqui é o menor. Peguei esse valor. Eu não preciso testar com o anterior, preciso testar com os próximos, né? Peguei o 14 mil. 14 mil é menor que o próximo, que é o 7.900? Não, ele não é menor. Então quer dizer que eu preciso trocar. Exato, então vamos trocar ele de lugar. Esse cara eu mando para um lado, esse cara aqui eu mando para o outro, e aí eu tenho aqui o 7.900 como sendo menor. Peguei esse valor aqui e atualizei como o meu valor menor, né? Ele é o meu menor valor nesse momento, o que está selecionado agora. Então, esse valor sendo menor, eu vou comparar. Eu já comparei com a terceira posição, vou comparar com a próxima, com a quarta posição. Então, vou comparar. 7.900 é menor que o 8.100? Sim, é menor. Então, eu não mexo. Beleza, ele está no local certo. E testo novamente. 7.900 é menor que o 5.600? Putz, ele não é menor, ele é maior. Então, eu preciso fazer essa troca. Esse cara, então, eu vou arrastar ele lá para o outro lado e vou colocar o valorzinho menor aqui para frente. Novamente, eu tenho certeza que o primeiro já era o menor, esse é o segundo menor elemento, e aí eu vou testar o terceiro. Então, eu estou fazendo uma sequência crescente, né? Eu estou varrendo essas opções do primeiro para o último, sendo que eu pego o primeiro elemento e testo com todos os demais. E eu vou trocando ele de posição, sempre achando o menor. Achei, beleza, eu me garanti com esse daqui. Quando eu voltar a encerrar esse teste, depois que eu comparei com o último elemento testado, né? Então, depois que eu comparei com o último, eu volto não mais no primeiro, eu volto no segundo, porque o primeiro já está garantido ser o menor. Aí eu vou e pego o segundo, e eu vou fazer o mesmo processo. Vou testar com os da frente. Então, estou testando o segundo com todos os próximos e troco quando necessário. Quando eu chegar no segundo menor elemento, achei ele aqui, beleza, está na posição correta, eu passo para o terceiro elemento e comparo ele com todos os próximos.
Então, eu estou pegando o terceiro elemento e comparando com todos os próximos. E eu vou fazer esse processo todas as vezes. A mesma coisa vai acontecer aqui. Vou testar esses dois. Sim, esse cara é maior, precisa ser trocado. Eu preciso jogar para um lado, esse para o outro, e esse aqui entrou lá no nosso local. Só que aí agora esse aqui é o menor e eu preciso testar com outro. Mas só que a última loja lá de 7.900 tem um valor menor. Vou trocar novamente esse cara de posição. E você está fazendo a troca deles. Chegou aqui, novamente eu tenho esse cara na posição para testar. Já evoluí, vou fazer a troca desses dois. Fiz a troca desses dois. Preciso testar o último elemento? Não, não preciso, porque o último com certeza é o maior. Então, assim, eu começo do primeiro elemento testando ele com todos os demais. É quase. Os métodos parecem muito, né? Mas tem detalhes específicos para cada um deles, né? Esse aqui não é um bubble, esse aqui é um selection, porque eu seleciono o menor que eu quero. Então, esse aqui é o selection sort. Essa é a ideia dele. Eu vou achar o menor entre eles e eu vou trocar. Achei o menor, troco. Achei o menor, troco. Achei o menor, troco. E a gente fez a nossa troca aqui, né? As nossas trocas foram feitas e a gente conseguiu organizar. Temos algumas possibilidades de ordenação. E aí, algoritmos de ordenação são vários, né? E eles, assim, por um detalhe mínimo, ele muda de tipo, né? Você fazendo algumas alterações, você muda o tipo do algoritmo e ele vai ser outra coisa. Isso é bem interessante. Essas trocas que a gente acabou de fazer, a gente fez um teste bem simples, né? A gente comparou para ver se dois elementos, quem era o maior e quem era o menor, e ele me devolvia o menor. Então, se eu pensasse em montar um array, né, que é a nossa estrutura que a gente poderia armazenar várias coisas, né, essas coisas que a gente vai testar, e essas coisas a gente pudesse testar 2 a 2, eu acho que seria uma jogada muito legal. Então, e se a gente implementasse um código, só para a gente começar a nossa brincadeira aqui, né? Então, vamos fazer um array simples. Vou chamar isso aqui de uma classe de ordena. Depois a gente descobre um nome melhor para ela. Então, vamos salvar isso aqui, vai ser ordena. E ela vai ordenar. Nossa classe ordena. Por enquanto, a gente não está criando nada muito mágico, a gente está fazendo meio na mão ainda, então vamos iniciar os nossos processos. Vou criar aqui um array, e esse array eu vou criar um array de double, porque aí eu posso colocar valor fracionado, como se fosse dinheiro. Vou chamar ele de vetor. Igual new double. É também só para escapar do int, né? A gente já trabalhou tanto com int, vamos trabalhar com um tipo diferente aqui para a gente ver que pode ser qualquer coisa, né? Então, vou colocar aqui, a gente colocou 5, né? Tá lá, tamanho 5. Acabei de determinar o tamanho dele. Então, a gente vai trabalhar lá com os nossos 5 elementos, vamos inserir os nossos valores, e aí a gente já tem alguns valores pré-determinados, né? Então, vetor na posição, e aí a gente sabe que começa na posição 0, vai receber alguma coisa. O primeiro foi 14.000, né? Então, o primeiro foi 14.000, tá lá. E a gente vai fazer esse processo para todos os nossos elementos. Então, vamos inserir os dados na mão. O próximo foi... Deixa eu desfazer tudo, né? Só para ficar na ordem bagunçada. Aí estava com esse aqui nessa posição. Ele perdeu já a quantidade de Ctrl Z que podem fazer. 5.400. Então, 5.400. Depois, 7.932. 7.932. 8.100. 5.600. São os valores que a gente tinha criado, né? Ah, é verdade, desculpa. Notação lá de array, né? Criamos lá nosso array.
Perfeito, Leonardo. Isso mesmo. Obrigado. Continuando, eu gostaria de imprimir isso daqui. Então, para fazer a impressão, a gente vai fazer uma forma de imprimir padrãozona que a gente conhece, né? Então, a gente vai fazer um for, até agora não ocorreu novidade, né? Int i igual a 0, que a gente sabe começa pelo ponto 0, e menor que 5, e mais. E aí eu vou mandar imprimir esse vetor. Então, já começamos aí com nossa brincadeirinha, a gente vai fazer a impressão, então fazer um system.out.print, e eu vou imprimir tudo do meu vetor. Meu vetor na posição de i. Só que se eu imprimir dessa forma, vai ficar meio estranho. Olha lá, vamos ver como que vai ficar essa impressão. Ficou tudo colado, né? Então tudo colado não deu para visualizar muito bem. Eu vou inserir um espacinho, só para a gente ter uma visualização um pouquinho melhor. Já ficou um pouco melhor, né? Já deu uma melhorada. Então, na hora que eu imprimir, eu já consigo ver os meus elementos ali, já está com uma visão um pouco mais organizada. E ainda vou fazer o seguinte, eu vou pular de linha quando eu imprimir. Quando eu imprimir, eu vou vir aqui e vou pular de linha, print ln. E aí, só chamar ele que eu imprimo e pulo de linha. Só que eu vou chamar isso aqui várias e várias vezes, né? Então, eu vou ter várias e várias vezes a chamada desse bendita impressão que eu gostaria de usar. Vou criar um método para facilitar a minha vida. Vou tentar usar de forma mais elegante para a gente repetir a menor quantidade possível de código, né? Então, já que eu vou ter uma impressão, isso daqui eu acho que vou usar várias vezes. Eu acho que eu vou me aproveitar das características da linguagem e vou transformar isso daqui num método. Então, vou tirar daqui e vou criar um método daqui. Então, o nosso método vai ser o imprime, e ele vai ter alguma coisa e criação dele, e aqui no meio a gente vai inserir nosso codigão. Então a gente inseriu o nosso codigão. Tá lá. Ele vai fazer uma impressão. Só que eu quero que ele imprima o meu vetor. O meu vetor ele não é público, né? Ele não foi declarado fora da classe, então ele não foi declarado aqui em cima. Se ele não foi declarado ali em cima, eu vou ter que passar ele por parâmetro para que eu possa pegar ele lá dentro. Então, eu vou fazer uma passagem de valor aqui. Eu sei que ele é um double e ele é um array. Vou chamar ele de V. Tanto faz, V. E aí, esse cara daqui, eu vou passar ele e eu vou conseguir ir até o V e ele vai fazer a impressão. Perfeito. Esse cara daqui, ele não vai me devolver nada, então ele vai ser void, não vai ter nenhuma devolução, e ele vai ser estático. Por enquanto, a gente vai fazer ele estático. Montei ele estático, perfeitinho, olha lá. Agora eu posso chamar imprime e passo o nome do array que eu quero. Eu posso vir aqui, imprime, e aí eu passo vetor. Passei vetor. Vamos ver se isso daqui funciona. Se continuar funcionando, tá beleza. Ele está imprimindo tudo belezinha, continua tudo na mesma ordem, então os valores 14, 5, 7, 9, 8, 1, 7, 6, todos estão ali. Ele fez tudo que eu queria, já melhorou, ficou bacana. Tem essa possibilidade. Só que essa inserção também eu não estou gostando da forma com que os dados estão inseridos, né? Eu acho que a gente pode fazer uma inserção inline, acho que vai ficar melhor. Aí a gente diminui porque aí a gente insere mais elemento ou tira elemento, ele já descobre o tamanho lá dentro dele, né? Então eu posso fazer o seguinte, eu tiro isso daqui, eu abro uma chave, aí eu troco esses caras aqui por vírgula, então é vírgula, 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 não tem, aqui eu fecho chave, ponto e vírgula. Então eu posso tirar todo o resto. Então esses caras aqui vão sumir. Então já ficou mais fácil, a gente já começa a melhorar aqui, a gente some com tudo isso.
Beleza, vamos só dar uma organizada, né? Colocar aqui os nossos valores. Então, eu já consigo ter aqui uma organização nos meus valores. Só para ficar um pouquinho mais bonito, né? E o último, ele fecha ali. Vou deixar aqui só para a gente ter. Estamos aí com 5 elementos, a gente já inseriu, tá belezinho os nossos elementos inseridos, eu já consigo imprimir, estou passando ele aqui, vou até 5, então se eu inserir mais um elemento aqui, eu vou ter problema, né? Então se, por exemplo, eu apagasse essa linha daqui, eu apaguei uma linha, se eu pegar e executar agora, eu vou ter problema porque ele está acessando uma posição que não existe, né? Porque agora ele está de tamanho 3, então também vou corrigir isso daí. Então ele vai ficar acessando não o 5, mas o tamanho do vetor, né? V ponto, e a gente tem uma propriedade para esse objeto array, né? Length, e essa propriedade retorna o tamanho. Agora ficou bacana, eu consigo lá, ó, fiz a minha compilação, beleza, está aparecendo para os 5. Se eu tirar 2 elementos novamente e eu compilar o meu programa, rodar, ele vai lá, tá apresentando tudo que eu precisava. Então, já ficou mais esquematizado, ficou menorzinho. E a gente tem mais organização. Beleza. Só uma dúvida que eu tenho, né? E se eu mudar o valor de V, por exemplo, V na posição 0 recebe 999.99. É isso aqui, para dar um destaque. Ele muda o valor do vetor ou não? É uma boa pergunta. Se eu fizer isso daqui, ele muda o valor do vetor ou não? Vamos executar e ver o que acontece. Compilou. Cara, ele mudou o valor. E aí vem uma referência importante que a gente tem, né? E assim, por que ele sobrescreveu o dado, né? Porque o array é um objeto. Quando eu estou fazendo uma passagem de um objeto, né? Esse objeto daqui que eu estou passando, o double, abre e fecha chamado V, ele na verdade é uma referência para o objeto vetor. Então o vetor tem uma flechinha dele para o V, se eu modifico o V, eu estou modificando na verdade o vetor. Padrãozão, né? Legal. Então quer dizer que se eu mexer no V, eu estou mexendo na realidade no vetor. Eu só fiz isso daqui, essa modificação do valor do primeiro elemento, para você entender que array é um objeto, não é passagem por valor, é passagem por referência. Logo, se eu mexer no V, eu estou mexendo no vetor. É uma ligação direta. Estou mexendo num, estou mexendo no outro, na verdade. Porque ele é um atalho para o outro, né? Então, isso daqui eu vou tirar essa informação, não é necessário. Isso aqui é um código desnecessário. Minha impressão está funcionando, está tudo certinho do jeito que eu quero. Legal. Agora eu já tenho impressão. Eu preciso descobrir agora quem que é o menor. Eu vou criar, então, uma variável int menor. E eu quero descobrir quem que é o menor do vetor, né? E aí, vou descobrir aqui. Eu quero saber quem que é o menor elemento do vetor. Eu quero fazer isso aqui. Eu quero descobrir quem que é o menor elemento do vetor. Estou fazendo em método para a gente ficar mais organizado, mas poderia estar tudo, né, colocado aqui, mas muito provavelmente a gente utilizará isso aqui lá para frente, então fica legal a gente ter esse esquema mais organizado. Eu quero descobrir quem que é o menor elemento do meu vetor. Como eu quero descobrir quem que é o menor elemento do meu vetor, também vamos lá fazer a criação desse método. Esse cara daqui vai ser o nosso menor elemento. Eu já vi que o menor elemento ele vai devolver um inteiro. Então, se você olhar ali, ó, tem a devolução de um inteiro. Se tem a devolução de um inteiro, eu sei que aqui não é void, é int. E como ele está, por enquanto a gente está fazendo tudo dentro
do escopo do principal, né? A gente vai estar chamando ele diretamente dentro do principal, a gente tem que colocar static, né? Para que ele seja um método estático e eu possa acessá-lo ali dentro. Ele vai ter que, em algum momento, fazer um return, ele vai retornar algum número inteiro. Isso aí eu sei que vai acontecer. Agora eu tenho que fazer a referência. Esse vetor aqui é um double, né? Um array de double, que nem o de baixo. Literalmente é isso daqui. Eu posso fazer a mesma coisa, chamar ele de V ali, para facilitar, para você entender que acontece uma referência. Se eu deixar o nome vetor, você pode até achar que é a mesma coisa, mas ele cria uma referência para, se eu mexo nesse, estou mexendo no outro. Então, eu fiz ali a minha referência. Como que eu vou descobrir qual elemento é menor? Então, vamos ver aqui, né? Cadê? Lá no dia. Eu vou ter que pegar esse cara daqui, eu vou pegar o primeiro, o atual, e eu tenho que sair comparando ele com todos os demais, correto? Cada vez que eu comparo ele com os demais, eu armazeno a informação de quem é o menor. Então, eu peguei ele. Para mim, nesse momento, ele é o menor. E eu comparo ele com o próximo. Se o próximo é maior que ele, eu não troco, eu mantenho ele aqui na minha mão. Agora, se o próximo depois dele é menor, eu troco os dois de lugar e eu fico com o menor valor na minha mão novamente. É isso daí que a gente vai ter que elaborar, que a gente vai ter que montar, que a gente vai ter que seguir essa ideia. Então, eu vou fazer um teste. Para isso daí, eu vou ter que varrer o nosso vetor, né? Eu vou pegar e vou iniciar da seguinte forma. Então, vamos começar. Eu vou ter que fazer um laço. Novamente, a gente vai fazer um laço. Eu vou seguir da posição 0 até o final, seguindo isso daqui. Então, eu vou ter que fazer essa varrida aqui, né? Vou ter que passar por todos os elementos do meu vetor. Não vou escapar. Isso aí vai ter que acontecer. Só que eu sei de uma coisa. Eu sei que o primeiro elemento que eu peguei, ele, no momento que eu pego, ele é o mais barato. Então, vou colocar aqui um int mais barato. Beleza? Int mais barato. Eu vou guardar a posição dele, eu não vou guardar o valor dele, eu vou guardar a posição. Estou guardando a posição do mais barato. E eu vou guardar também int, qual que é o atual. Então, vou ter uma posição do atual e do mais barato. Agora eu consigo fazer uma comparação, né? Eu fiz aqui, ó, tenho lá a estrutura já mais ou menos organizada. Eu tenho qual é o valor menor, a posição do menor valor, e eu tenho também qual que é a posição atual que eu estou testando. Já que eu consigo fazer isso daqui, eu consigo fazer o seguinte teste, né? Eu consigo fazer um teste. Se alguma coisa, eu vou fazer algumas instruções. Então, eu quero testar se o preço do atual é menor que o preço do mais barato. Só para enxergar aqui menor, é esse o teste que eu vou fazer. Então, o teste que eu vou fazer agora é exatamente esse. Eu vou testar se o preço do atual é menor que o preço do mais barato. E se for, o que eu vou fazer, né? Se for o preço do atual que eu estou apontando, testando, for menor que o mais barato, eu acho que o mais barato vai ser o atual, né? Então, eu vou ter aqui que o mais barato vai receber o valor do atual, né? Isso daqui que vai acontecer. A gente só precisa transformar essas linhas, a linha 21 e a linha 22, escrever ela na linguagem, né? A gente precisa transformar ela um pouquinho. E aí, se for verdade, a gente está feito. Isso aqui vai acontecer tranquilamente. Então, vamos fazer, né, com que isso daqui se torne verdadeiro. Então, como que eu vejo o preço do meu produto atual, né? Ele está no array. Então, o meu atual, na verdade, é uma referência para onde eu estou.
Então, ele está fazendo uma referência. Essa referência é importante. Então, eu vou fazer o teste dele para verificar se a posição que ele está, né, a posição dele que ele está, é a minha posição inicial, né? Então, aqui é o meu V na minha posição atual. Eu estou testando ela com o meu V na posição do mais barato. Então, estou fazendo esse teste agora. Estou verificando se o preço do atual é menor que o preço do mais barato que eu tenho. Se for, eu vou pegar aqui e vou atualizar o mais barato. Na verdade, vai receber essa posição atual. E aí eu posso fazer a impressão do que eu quero para a gente visualizar. Aqui já ficou um pouquinho mais esquematizado. Só que esse I, o atual ele deveria ser isso aqui, né? O atual começa como 0 e ele vai até o tamanho do vetor. Ah, então eu não preciso disso daqui. Não, não preciso. Ah, isso aqui faz mais sentido, ó. Eu continuo agora fazendo o meu laço, que está indo da posição atual, que é a posição 0, eu vou comparar ele com todos. Se eu descubro o mais barato, eu troco. O mais barato para mim inicialmente é o primeiro, eu testo ele com ele mesmo, vai dar certo. Depois eu testo ele com o próximo, depois com outro, e dependendo. Se esse valor daqui for menor que todos, ele vai continuar sendo ele mesmo. Se ele for maior, eu troco os dois de lugar e eu guardo essa posição para mim. Ele passa a ser o menor. Então, eu acho que isso aqui começou a fazer sentido, né? Começou a trazer informação para mim. Aí eu posso pegar e fazer uma impressão agora aqui do menor valor. Aonde que está essa posição do menor valor? Só que para isso aqui dar certo, eu tenho que retornar qual que é o mais barato. O mais barato é a posição que eu quero. Eu retorno para mim o valor do mais barato. Faz sentido agora eu retornar o valor do mais barato. Então, ele vai procurar o menor elemento, que é o elemento de menor preço, né? E ele vai retornar para mim a posição que está o mais barato. E aí eu vou ter aqui a posição dele. Se eu imprimir, então se eu fizer lá o meu system.out.println, eu vou pegar e imprimir aqui o meu vetor na posição do menor. Vou imprimir aqui. Esse cara é o mais barato. Então, vou colocar aqui. Mais barato ou menor preço, né? Mais barato é esse cara aqui. Não sei se vai dar certo. Vamos dar uma testada para ver, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Faltou mudar o nome da variável, né? Aqui virou atual. Então, aqui ficou melhor. Compilou, não tem mais erros. E ele achou o tal do 5.400. Se eu aumentar a quantidade de elementos novamente, voltar para 5, compilou, e ele ainda continua achando esse cara daqui. Se eu mudar, por exemplo, apagar esse daqui, e ele se torna 1.400, ele retorna o 1.400. Eu já estou achando o valor do menor, então isso aqui já está legal. Então vamos dar uma revisada, né? O nosso programa ele vai trazer aqui qual que é o menor elemento. Então eu acho qual que é a posição do menor elemento do meu vetor. Passei aqui o meu vetor e eu comecei a pesquisar. Eu trabalhei com duas flags, né? Uma que indica qual que é o atual e outra que indica qual que é o mais barato. E aí eu fiz uma varredura. Não é a melhor solução, né? A gente vai ver aí mais para frente, a gente vai conversar sobre os nossos custos, né? O custo de um algoritmo, quanto que esse algoritmo é custoso, né? Quanto que ele executa. E existe uma notação para fazer referência a isso. E essa notação a gente vai conversar mais adiante. Por enquanto, a gente tem que entender como que a gente organizou, né? Primeira coisa que a gente fez, antes de pensar em ordenação, a gente pesquisou quem que era o menor. Então, eu achei o menor. Belezinha, o menor está aqui. Então, o menor eu consigo retornar
com esse trecho de código. Eu consigo descobrir qual que é o menor dos elementos. Isso daqui já está fazendo muito sentido para mim. E eu consigo ir pesquisando sempre de um por um, né? Eu pego ele e comparo com todos os outros. Executando esse código na mão, que eu acho que é uma das melhores saídas para se aprender código, seria mais ou menos assim. Deixa eu colocar mais uma caixinha de texto aqui. Então, aqui vai ser o atual. Atual. O atual ele vai começar com um valor 0, né? E aí eu vou ter aqui... vou ter aqui o mais barato. E o mais barato é o primeiro que a gente começou. Vamos indicar, isso aqui são as nossas flags de controle, né? Então a gente tem esses dois carinhas aqui para controlar a posição do que a gente quer. Então esse cara daqui, eu não consigo editar ele. Converter para caminho, método de entrada. Propriedades, ele não tem o texto. Que legal, hein? Beleza, vamos ter que ficar reescrevendo ele. Não tem problema. Então ele começa dessa forma daqui. Iniciando esse processo, a gente começou assim. Estou apontando para esse cara. Esse aqui está na posição 0. Então aqui em cima eu teria uma caixinha com a posição 0. Esse aqui tem uma posição 1, que é a posição 1 do meu vetor, né? Então está lá a posição 1, a posição 2, posição 3 e posição 4, né? Tá lá todas as posições que eu tenho. É um total de 5 elementos. A gente sabe que todas as estruturas iniciam-se com a posição 0 e a gente vai até o tamanho -1. Beleza, então. Então aqui a gente já começou lá com a posição atual. Quem que ele guardou nessa posição atual? Ele pegou o 14.000, então ele guardou o 14.000. Ele está apontando para esse caboclo daqui. E ele está fazendo o quê? Ele está comparando ele com os demais. E ele pegou e disse que esse cara, ao mesmo tempo, ele é o atual e é o mais barato, que é exatamente o que o código está propondo aqui. Então, o código está propondo isso daí. O primeiro é o mais barato, né? E o atual, ele é o mais barato, que eu comecei a testar na primeira posição. E aí eu vou fazer um teste, eu vou testar se o preço do atual é menor que o mais barato. Então, vamos ver aqui as nossas referências. O preço do que está na posição 0 é menor que o preço que está na posição do mais barato? Não, ele não é menor, ele é igual. Então, ele não vai fazer nada, ele vai pular. E quando ele pula, o que ele faz? Ele muda o atual. Então, ele vai sobrescrever esse atual daqui. O atual deixa de valer 0 e o atual vai valer 1. E aí ele está indicando agora a próxima posição. Ele está apontando agora para esse daqui. Ele vai fazer, então, o teste de comparar se o atual é menor que o mais barato. Então, ele está comparando se o 5.400 é menor que o 14.000. 5.400 é menor que 14. Se é menor que 14, o que ele vai fazer? Ele vai dizer que o mais barato ele vai pegar e vai receber o valor do atual. Logo, ele vai pegar e receber 1. Esse cara daqui vai deixar de valer 0 e vai começar a valer 1. Então, o mais barato passou a valer 1. Tá lá. Ele pegou o valor que estava no atual. Está valendo 1. Perfeito, era isso aí que a gente estava pensando. Então, agora ele está dizendo o seguinte: esse daqui é o mais barato de todos. Então ele já sabe que esse aqui é o mais barato. Só que ele continua o algoritmo, né? O algoritmo ele vai vir aqui, vai retornar, então ele veio aqui no for, terminou, vai incrementar mais uma vez até o atual ser menor que o tamanho do vetor, ou seja, até ele chegar no tamanho 4, né? Até ele ter o valor 4. Ele chegou, foi incrementado 5, ele rompe esse laço e sai. Então, quando ele chegar nesse momento daqui, ele vai incrementar o atual novamente. O atual deixou de valer 1, o atual vai passar a valer 2. E aí o atual está valendo 2.
Legal, o nosso atual está valendo 2, então ele está apontando agora para esse cara aqui, o 7.900. Ele está apontando para o 7.900. Perfeito. E ele vai pegar o 7.900 e vai testar. 7.900 é menor que 5.400? Não, não é. Ele é maior. Então ele vai pegar esse cara daqui, vai ignorar qualquer ação do if, né? Porque não entrou nele, e vai incrementar. Então ele vai pegar e incrementar o atual, e o atual vai passar a valer 3. Então, a gente começou agora a fazer um esquema legal. Ele está valendo 3, ele está apontando para essa casinha daqui. Ele vai comparar se o 8.100, se ele é menor do que o 5.400. Então, ele vai comparar se o 8.100 é menor que o 5.400. Não, não é. Ele não vai fazer nada. Então, ele vai continuar a incrementar o atual. O atual vai deixar de valer 3 e vai passar a valer 4. Então, ele veio aqui, valendo 4. A atual está valendo 4. Legal, agora ele está valendo 4. Perfeito. Então, ele está comparando agora se 5.600 se é menor que o 5.400. Não, não é menor. Já que não é menor, o que, que acontece? Ele mantém isso daí. Ele vai terminar agora o nosso algoritmo, porque ele vai tentar jogar o atual para 5. Como eu não tenho o elemento na posição 5, aqui a gente está falando de posição, não de quantidade, né? Eu não tenho o elemento da posição 5, ele não existe. Estoura o meu laço. Estourou o meu laço, o que, que acontece? Ele vai retornar quem é mais barato. Quem que é mais barato? Mais barato vale 1. Ele vai retornar 1. Logo, ele vai retornar essa posição. Essa é o mais barato? Se é o mais barato, beleza, funcionou. É isso daqui que a gente fez para descobrir quem que é o menor preço. Então, é uma jogadinha bem interessante. Eu gostaria que vocês, nesse momento, fizessem os testes com o programinha de vocês. Para aqueles que têm acesso, por gentileza, façam o teste e implementem agora não só o mais barato, mas eu quero ver o mais caro também. Eu quero que vocês criem um método para identificar o mais caro, retorne o maior dos valores, tá bom? Aí fica essa tarefinha, tá joia? Vou terminar então essa gravação, depois a gente continua para a próxima.